Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz um título, Um Culto Inesquecível. E por que esse título inesquecível? Falamos um pouco sobre ele ontem, quando a gente respingou sobre a entrada de Cristo na sinagoga, e ao chegar lá, ele então começa a ensinar sobre o seu reino, sobre o reino que viria. E as pessoas ficaram espantadas. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui: qual a diferença entre a sinagoga e o templo? No templo, as pessoas realizavam os rituais de sacrifício. Na sinagoga, não. Embora no templo, na sinagoga, se lia as escrituras, na sinagoga era um local de fato de estudos. A sinagoga era formada por 10 pessoas, de fato, de anciãos, e um daqueles que se destacam como chefe da sinagoga era Jairo, aquele que teve a sua filha, da qual foi ressuscitada. Então, a sinagoga era um lugar onde se lia a lei e os profetas. E ali compunha o devido conceito do aprendizado. Eles aprendiam e ensinavam as escrituras. E qual a diferença entre Jesus e os escribas daquela época? Os que eram chamados de rabinos ou ensinadores. Eles usavam as iluminações que eles entre si mesmos tinham. Ou seja, o conceito que eles acreditavam tornava o texto formal e não tinha de fato o calor do Espírito Santo para poder transmiti-los. Jesus, diferentemente dos ensinadores daquela época, quando ele transmitia a sua palavra, ele fazia primeiro porque ele tinha uma experiência com Deus, e segundo, o seu relacionamento que ele tinha era embasado nas Escrituras. Logo, ele falava e assim também ele vivia. Em Cristo se cumpriu aquele texto de Tiago que diz: assim falai e assim procedei. Quando o texto fala que ele falava como que tendo autoridade, de fato ele tinha toda a autoridade. E as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Maravilhadas a tal ponto que eles ficaram com os corações fervendo, com aquele desejo enorme de conhecer cada vez mais sua palavra. Diferentemente dos líderes religiosos, que quando abria as escrituras e lia, simplesmente recitava como algo decorado, como algo que soubessem de cor, mas não conhecia a espiritualidade ou a essência do texto. Já Cristo, bem diferente deles. E é nesse momento que Jesus estava bem animado que entra um homem gritando. Este homem, quando chega gritando ali, ele o faz para interromper, para atrapalhar, e o propósito que chama a atenção é o seguinte: quando ele diz assim, bem sei que tu és o santo de Deus, não pense que ele estava simplesmente professando quem era Jesus. Ele estava, na verdade, demonstrando ou querendo diminuir o seu ministério para que ele pudesse antecipar sua morte. Logo, assim fazendo, ele seria de fato comprometido e o seu ministério não alcançaria um vasto alcance que deveria alcançar. Um outro ponto que merece consideração: aquele endemoniado, ele fala assim, vieste-nos, está no plural, destruir, nos destruir. Por que ele usou a expressão pluralizada, já que era só um endemoniado? Ele estava como que representando toda a hoste diabólica de demônios que de fato seriam destruídos. E em seu conceito, ao ver Cristo o afrontando naquele momento, naquela forma, ele acreditou que agora a sua obra seria terminada, concluída, de fato desfeita. Mas Jesus, olhando para ele, mandou ele se calar. É nesse aspecto que aqui o autor da lição e alguns estudiosos o classificam como o evangelho do silêncio. O evangelho, na verdade, que é chamado de apelo de Jesus ao silêncio, onde ele pede, não só nessa parte, mas ele faz também em Marcos 3, verso 11 e 12, em Marcos 8, verso 30, em Marcos 9, verso 9. Depois você pode pausar aqui o vídeo e observar esses textos que lá descrevem. Mas sabe o que me chama aqui a atenção? O que tornou esse culto inesquecível? Diferentemente do que acontece em Atos capítulo 19, verso 13, as pessoas tentavam expulsar os demônios, expelir, realizar o que chamamos de exorcismo, mas eles não tinham experiência com Deus para tal coisa fazer. E aquilo que ele vira, como a Bíblia fala que eles ficaram admirados, espantados. Como assim? Os espíritos maus se submetem? O que é que isso nos traz de advertência? Cristo tinha uma relação muito íntima com Deus. E era a sua relação com Deus que lhe dava autoridade de expulsar os demônios. Se eu e você tivermos a mesma relação com Deus, ele chega a dizer, vocês pisarão em serpentes, expulsarão demônios, farão grandes sinais. Aquele que ele falou para os discípulos é extensível a nós também. Se eu e você tivermos um relacionamento estreito com Deus, o mesmo poder que os habilitou, o próprio Cristo falou isso, né? Aquele que crer em mim,
obras maiores farão. Olha só, se Cristo em 3 anos e meio fez vastas coisas, e ainda assim ele escreve que aquele que crê nele faria obras maiores, isso nos faz entender que a nossa relação com Deus ainda é muito pequena comparado ao que ele tinha, e é o que ele de fato quer nos dar. Uma outra coisa que eu não quero esquecer de dizer para vocês. Ellen White, um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, e na página 142, melhor dizendo, na página 255 e 256, ela descreve que aquele homem queria fazer da sua vida um grande carnaval. Deixa eu ler para vocês aqui essa expressão que ela menciona. Olha só. O Desejado das Nações, o capítulo é o capítulo 26, e ela diz assim, ó: a causa oculta da aflição que tornara esse homem um terrível espetáculo a seus amigos e um fardo para si mesmo, achava-se em sua própria vida. Fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensara fazer da própria vida um grande carnaval. E você sabe, carnaval é uma palavra latina que significa o que vale são os prazeres da carne. Então, esse endemoniado de Cafarnaum, embora almejasse muito uma cura, uma melhora, uma transformação, Satanás o prendia pelos feitos que ele fazia em sua vida anteriormente a essa possessão. Se ele vivia em prol do que o diabo lhe oferecia, logo o diabo tomou conta dele. Por quê? A semelhança do que aconteceu com Saul, e o espírito mau se apartou dele, e o espírito do Senhor se apartou dele, e o espírito mau o atormentava, era que gerou a resistência para com Deus, trouxe uma submissão maior às hostes das trevas. E este homem aqui, quando Cristo chega para ele, manda ele ficar em silêncio e manda que ele seja expulso, ele agora ficou maravilhado. A alegria do seu rosto era visível e todos ficaram espantados. Esse é o ministério de Cristo. E aquele sábado, de fato, foi um culto inesquecível. O primeiro momento que Jesus começa ali a sua obra missionária, o seu milagre, no tocante a ser o primeiro a ser liberto de demônios, ele fez aquilo no dia de sábado. Ele libertou, porque o sábado também significa libertação. Ele libertou aquele homem daquele poder do inimigo e ele nunca mais o voltou. Sabe, se eu e você tivermos uma vida devota com Deus e se nos sujeitarmos a Ele, como diz o próprio Tiago, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele culto ficou inesquecível e Cristo, não à luz do que o demônio proferiu com a sua boca. Eu sei que tu és o Santo de Israel. Não foi pelo que ele disse, mas pelo seu feito. Todos ficaram maravilhados. Ao endemoniado ele falou que não dissesse nada, mas todos que viram aquilo, como foi uma coisa nunca, jamais vista, eles não conseguiram se conter. E foi falado para todas as pessoas. Jesus, na verdade, fez muitos outros milagres referente a ele. A esse também, né? Milagres referente a um endemoniado. Os 2 de Gadara, que ele os expulsa. Aquele que se feria com pedras, enfim. Ele fez vários milagres referentes também à possessão. Se eu e você tivermos uma vida de entrega a Deus e a sua palavra, o inimigo pode até nos tentar com seus ardis, com suas insinuações, mas a palavra estará tão intrínseca em nosso coração que nós não temeremos em resistir ao diabo e ao seu sofisma e nos sujeitarmos a Deus, que de fato veio para nos salvar. A obra de Cristo iniciou-se naquele momento ali e todos conheceram quem de fato era aquele homem. Aquele era o Messias, o ungido, o enviado, o prometido de Deus, para tirar do cárcere aqueles que estavam nas trevas e libertar do poder do inimigo. Que eu e você façamos uso desse mesmo poder. E ao sujeitar-nos a Deus, Ele faça de nós grandes instrumentos para o seu serviço. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos Teus ensinos. Nos ajuda a fazermos valer cada conselho e orientação que nos foi dada, de maneira que possamos viver unicamente para o Senhor. Perdoa nossos pecados, dá-nos a Tua paz neste dia e nos alimenta cada dia da Tua santa e boa palavra, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.